portanto, o ex está bloqueado por conta de uma determinação judicial numa investigação de um provável abusador contra as pessoas que estão denunciando o abuso. Ciência política também é a ciência, não é, da relação entre estados autônomos, estados que tenham soberania, estados soberanos. E quando acontece algo dentro de um estado soberano que afeta uma empresa que está em vários estados soberanos, tem a sede em outro estado soberano, o potencial para fogo nessas relações é quase certo. E não foi diferente com o caso X aqui no Brasil. E vale lembrar mais uma vez, e é isso que causa mais repulsa. É isso que causa mais repulsa. E pensar que o X está bloqueado no Brasil por conta do Silvio Almeida. Ninguém parou para pensar nisso ainda. Que foi ele que começou com essa questão da Operação Disque 100, dizendo que crianças estavam sendo expostas nas denúncias contra abuso infantil no Marajó. Veja que tudo começa com o Silvio Almeida. E, portanto, o X está bloqueado por conta de uma determinação judicial numa investigação de um provável abusador contra as pessoas que estão denunciando o abuso. Olha que loucura! Vocês já pegaram esse detalhe? Ninguém percebeu esse detalhe ainda. Isso mesmo. A decisão que bloqueou o X no Brasil, ela nasce de uma investigação a pedido do Silvio Almeida para investigar denunciadores de abuso sexual infantil, e nós descobrimos agora, sendo ele um abusador. Aí alguém de vocês me responde, qual é a legitimidade, a juridicidade, a justiça do Alexandre de Moraes? Um abusador mandando investigar denunciadores de crimes de abuso sexual, ao invés de investigar o abuso em si? Nasce daí a suspensão do X. E o chefe da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, Brendan Carr, enviou uma carta ao presidente da Anatel, Carlos Baigorri, para repudiar a decisão do órgão regulador brasileiro de acatar as ordens do ministro Alexandre de Moraes Maduro, que culminaram no bloqueio do X. No texto, Brendan Carr alertou para as ações aparentemente ilegais e partidárias da Anatel contra empresas norte-americanas. Ele citou o caso da Starlink, que teve suas contas bloqueadas por Moraes. Ainda segundo o norte-americano, essas ações, com o apoio do presidente Lula, estariam abalando a confiança das empresas estrangeiras no Brasil. Abro aspas. Os líderes empresariais dos Estados Unidos agora estão questionando abertamente se o Brasil está a caminho de se tornar um mercado não investível. Fecho aspas. Na mensagem, Brendan Carr ainda pediu um encontro com o presidente da Anatel, e disse que, se for preciso, virá ao Brasil para isso. O Washington Post dos Estados Unidos e a revista Economist do Reino Unido publicaram editoriais nesta semana com críticas à suspensão do X no Brasil. As duas publicações apontam que a decisão de Moraes foi imprópria e que a suspensão da rede social para todos os brasileiros foi uma atitude excessiva, com violação à liberdade de expressão. E, ainda nessa escalada internacional contra o Brasil, e fico imaginando eu, se eles já soubessem que o causador dessa investigação da Polícia Federal, que culminou com a ordem para banir o perfil do Marcos Duval, que gerou o bloqueio do X, partiu de um sujeito que provavelmente é um predador sexual. Imagina se eles já soubessem disso. O presidente da Argentina, Javier Milei, mandou uma indireta a Lula em seu discurso no Foro de Madrid, organização da direita que estava reunida em Buenos Aires. Milei se referiu indiretamente a Lula como tirano ao comentar sobre o bloqueio do X. Aspas. Olhemos para o Brasil.
onde a justiça viciada no poder do PT agora mesmo está proibindo o ex. Querem proibir o espaço em que os cidadãos compartilham ideias livremente. Quem, se não um tirano, que está errado em tudo, pode dar o aval para tal ato de opressão? E essa declaração de Milei mesmo, sem citar Lula, acabou com desconforto por aqui. Segundo o jornal O Globo, fontes do governo consideraram a fala do argentino inaceitável. A resposta ainda está em análise no Palácio do Planalto e no Itamaraty. E as possibilidades são várias. O Brasil pode suspender reuniões de alto nível. É possível que o Lula mantenha reuniões de alto nível? Mas vamos lá. Reuniões de alto nível entre os dois países e também estuda convocar o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para conversa. É isso aí, ó. Pavinato, inaceitável é o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a imagem do Brasil no exterior. Quantas vezes nós dissemos aqui de que no final das contas o que ia prevalecer é a imagem ruim que ficaria do Brasil para o investidor estrangeiro. Vamos falar a verdade, o estrangeiro, na sua maioria, pouco se importa com o Brasil. Então as pessoas não vão ler as matérias da The Economist, do Washington Post com profundidade, vão ver só a manchete. E a manchete que ficou na cabeça das pessoas no mundo inteiro é de que temos uma ditadura no Brasil. O que é verdade, ficou a manchete verdadeira. Só que isso, do ponto de vista dos negócios, é terrível. Terrível, porque as pessoas vão, obviamente, procurar outras oportunidades em outros países. Ou seja, repito, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar o X ou o X ou o ex-Twitter do ar está... Veja, o Brasil vai virar ininvestível. Ininvestível. E é engraçado, né? Porque o Itamaraty fala, é inaceitável a postura do Milei. Mas não era inaceitável quando o Lula tentou interferir na eleição para o Milei perder. Aí você imagina, graças a Deus nós temos o Javier Milei. Porque senão nós estaríamos na mesma situação que a Venezuela vive com o Brasil. Porque o Brasil nunca fala a verdade, que existe um ditador ali. Imagina se a Argentina fizesse biquinho doce para falar a verdade da gente. O Itamaraty não se posicionou quando o Brasil botou 500 milhões lá para construir aquele gasoduto que sai de Vaca Nueva até chegar à fronteira com o Brasil. Mas não estava no Brasil. O gasoduto passa que gás. Nós teríamos, sim. Oleoduto passa óleo. Aqueduto passa água. Passa o que no viaduto, doutora Ana Paula? Viagem. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, desculpem o xiste fora de hora. Pronto, falei. Ou V. Vi. Fica mais eloquente, né? Fica mais Elon Musk. Pois não, professor, desculpa, eu fiz um xiste indevido. Mas aí quando você observa, os atos já estão caminhando. Primeiro eles conseguiram realizar o sonho que eles tinham de que o Brasil poderia ser realmente configurado como um páreo internacional. Eles conseguiram. O Brasil está se tornando páreo internacional. O que eles tentaram no primeiro momento foi demonizar um presidente para tornar o Brasil páreo internacional e colocar a culpa no presidente Bolsonaro, que muito pelo contrário não tornou o Brasil, e pelo contrário, botou o Brasil como um palco para investimentos internacionais. Porque pela política de austeridade que foi adotada, pela uma lógica econômica mais acertada, em síntese. Primeiro, eles estão conseguindo isso. Segundo, curiosamente, pela definição de ditadura, se configura assim uma ditadura hoje no Brasil, por quê? Por causa da concentração do Executivo, Legislativo e Judiciário nas mãos de uma ou duas pessoas. Porque, queira ou não queira, o que o Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, está fazendo é dizer que não apenas só ele julga... toda sua. Deixa toda pra sua. Eles, né? É que eu não quero... Sua Excelência, toda sua. Quando eu me refiro a ele assim, eu me refiro da forma protocolar que se usa em Brasília. Alguns fazem isso por bajulação. Então fala de novo. Outros fazem pela forma então fala como de eu faço. novo. Sabe por qual razão? Então fala de novo. Sua Excelência, o ministro... Só sua, fica eu pra vou você. dizer, por qual razão, Sua Excelência? Porque eu não quero intimidade com esse senhor, eu quero que ele fique longe. Então, eu não crio nenhum palco de intimidade. Então, trate-o como ele quer ser tratado e fique longe da gente. Mas veja, quando você olha a tudo aquilo que ele está fazendo, está configurado. Porque ele acha que ele julga, ele acha que ele legisla, e ele... Por que ele legisla? Porque ele pega a Constituição... Porque ele não acha, ele faz. Não, exato. Mas ele pega a Constituição e diz assim, bom, eu interpreto dessa maneira, tem uma lacuna aqui, essa lacuna será preenchida de acordo com o meu entendimento, vozes na minha cabeça. Aí ele preenche
E ele, por essa razão, ele coloca como despachante das decisões dele, que ele acha que são mais adequadas para as políticas públicas no Brasil, ele coloca o despachante dele, que é o Lula. E o Lula vai lá e executa aquilo que está na mente dele. Então nós poderíamos dizer sim, nós temos uma ditadura que está configurada com concentração de poderes nas mãos de uma ou algumas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós estamos configurados também na ideia de tirania. Por qual razão nós estamos configurados na ideia de tirania? Porque apesar da tirania na Grécia ter se configurado como alguém que fala em nome do povo, ao longo da história ficou configurado alguém que, além de usar da violência, não tem legitimidade. Então nós estamos vendo uma total ilegitimidade. Por que isso é tão importante? Porque os norte-americanos eles vão fazer uma sequência de passos. A primeira delas é, quem são as pessoas que ocupam cargos de mando que estão usufruindo do poder e abusando do poder? Esse é o primeiro ponto. Depois, eles perguntam, essas pessoas representam o Estado brasileiro ou suas decisões configuram as decisões do Estado brasileiro? Primeiro, sancionam as personalidades. Depois, eles sancionam o país. O fato dele ter pego a versão Anatel dos Estados Unidos para confrontar a versão Anatel, ou melhor, a Anatel brasileira, já mostra que eles já estão dando um salto além, dizendo, sim, é o Estado brasileiro que terá que ser sancionado dentro em breve. E nós vamos sentir as consequências disso. Enquanto essas famílias não criarem vergonha e pelo menos fizerem um pacto entre elas para criar uma liberdade de expressão. A liberdade de expressão no Brasil já foi jogada fora e o Estado Democrático de Direito também. Em que momento? Na hora que eles abandonaram, não é inverteram o ônus da prova. Foi no momento que eles abandonaram a postura e falaram assim, doravante, qualquer denúncia investigue-se o denunciante. Isso não é inversão do ônus da prova. Isso é pior. Porque ele coloca o terror na cabeça das pessoas e diz assim, eu não vou denunciar não, porque eu vou ser perseguido. Então deixa tudo como está. Exatamente. Eu ia fazer um comentário justamente nesse sentido, né? Para você ver como a Não justiça... vai mais por quê? Eu vou. Então vamos lá, eu vou fazer um comentário justamente nesse sentido. Só de birraça contra o Birra agora. pavilhão. Mas olha que interessante, né? O Silvio Almeida, lá atrás, mandou investigar quem estava denunciando e não a denúncia. O Alexandre de Moraes, na semana passada, mandou investigar quem foi que vazou e não a denúncia. É sempre o mesmo modus operandi. Mesma coisa. Por quê? Mesma coisa. Porque a justiça no país já está corrompida. Não é só uma questão que não é pequena, tá? Mas não é só uma questão da burocracia, dos pormenores da Constituição, de como funciona o direito, de quem é a prerrogativa, de quem não é, qual é a corte que vai julgar, se é a primeira, se não é, se é a Suprema. Não é somente que isso já é muito, mas não é somente este o problema do Brasil. O problema é que a gente corrompeu a ideia de justiça e aí quem tem poder nas mãos e quem tem muito dinheiro nas mãos, porque nenhum desses rapazes são pobres, tá? O salário do Silvio Almeida, só o salário dele era 41 mil, mais uns 20 mil que ele pegava porque ele estava no conselho de não sei o que lá do gás e tal. Então o cara embolsava aí quase 60 pila por mês. Então nenhuma dessas pessoas são Ele pobres. dava um gás? Dava. 60 pila por mês, mais 60 mil reais por mês. Então, a gente está falando de um poder concentrado na mão de pessoas que têm muito dinheiro, que tem realmente ali o poder da canetada. Tá tudo completamente invertido porque a justiça no país já foi corrompida. É essa que também é a grande questão. E aí, só para fechar, é interessante como o Washington Post já está falando sobre a violação da liberdade de expressão. E eles se acham corajosos, né? Super. Nós temos que fazer um enfrentamento ao Por que não faz um enfrentamento ao narcotráfico? Aí é homem, ó. Aí vamos aplaudir! Mas não. Exatamente, eu quero ver enfrentar o narcotráfico. Enfrenta o PCC, enfrenta o Comando Vermelho, aí tá olha, ótimo. Eles são tão mau caráter que eu lembro que quando teve o problema Israel contra o Hamas, eles alegaram que Israel estava produzindo o tal do terrorismo de Estado. O que mostra que eles são ignorantes, não sabem nem o que é terrorismo de Estado. Porque o terrorismo de Estado é quando o Estado provoca o terror na sua própria sociedade para que a sociedade siga as determinações daquele governo ilegítimo. E é o que eles estão fazendo. Isso é terrorismo
entrevistado. É exatamente o que eles Quando fazem. eles falam, não divulga, senão, não faça nenhuma denúncia, senão você vai ser Exatamente. investigado. Exatamente isso. E aí a gente já tem, mais uma vez, bato nessa tecla, porque é uma tecla importante. Quando esses jornais internacionais falam a respeito do que está acontecendo aqui, a gente consegue dar a dimensão internacional da coisa toda. E olha só que curioso, para fechar mesmo. Um dos argumentos utilizados pela esquerda, não só pelo Alexandre, mas pela esquerda toda, é que a rede social como a X tem muita liberdade e que isso causa a liberdade de bandidos. Então eles falam abertamente, tá? Eles estão chamando lá de cá abertamente de bandido. Fala que aqui tem estuprador, fala que aqui tem pedófilo, fala que aqui tem marginal e tal, e tem muita pornografia e tal. E no final das contas a gente tá vendo que quem iniciou a coisa toda é possivelmente um abusador sexual, né? Então assim, é a cobra comendo o seu próprio rabo. O Xvideos tem representante no Brasil? Claro que não. Não tem. O OnlyFans tem representante no Brasil? Até aquela nova rede Não social que o pessoal tá O migrando Tinder pra lá, tem, não tem coisa? Tem. Agora, essa questão dessa repercussão internacional, a gente vê que ela vai para dois lados também. Eu quero ver se ele vai baixar, bloquear o Xvideos. Ele deve assistir, né? Não sei. Vai parar o país. Ele eu não sei, mas o Silvio Almeida assiste. Não, o Silvio Almeida que eu tô falando. Eu falei foi do Silvio Almeida. Mas, enfim, essa repercussão internacional, a gente vê que ela tem dois encaminhamentos. Conforme o Milei tá falando, né, chamando o Lula aí de autoritário, que aqui não tem mais liberdade de expressão, denunciando essa questão que o professor Sono falou aqui muito bem, que nós estamos vivendo já um momento de ditadura. E a outra, o viés econômico, que o Luiz falou aqui. O Brasil vive lá, quando melhora a notinha lá de país bom para se investir, né? A gente comemora, aí cai a nota. Não, acabou a nota. Agora é um país não investível, quer dizer, é zero. Então, assim, quando a gente acha que não pode piorar, pode piorar. E pode piorar mais ainda, porque nós estamos falando de investimentos externos não virem para o Brasil. Na hora que nós começarmos a ter fuga de divisas, aí o negócio fica sempre pior. tem o dinheiro vivo para financiar um governo, né? Sempre tem aquele negócio que tem muito dinheiro em caixa. Vai ficar no submundo. Exatamente. A economia brasileira vai ficar no submundo, Pavinato, porque os investidores sérios vão todos para a Argentina, ou vão todos lá para El Salvador, onde estão dizendo, não, pode vir para cá, que aqui a gente garante segurança e aqui nós estamos trabalhando com uma economia concorrencial. Põe dinheiro aí que você pode fazer, só que ninguém vai te dar precedência, o privilégio. Você vai entrar na concorrência e mostrar que você é bom para conquistar o mercado. A Argentina, El Salvador faz isso. Uruguai também, Paraguai também. Não à toa o Paraguai está, avançando. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.